Você gosta de filme de terror? Eu sei que você gosta. Então esse vídeo é pra você, porque aqui a gente vai falar sobre filmes de terror obrigatórios do século 21. A gente vai pegar esse pequeno recorte aí, que não é tão pequeno assim, mais de 20 anos, e ver quais são esses filmes que são obrigatórios dentro desse intervalo, né? A gente vai pegar alguns filmes aí, eu já fiz um vídeo parecido aqui no canal que a gente fala sobre filmes obrigatórios de todos os tempos, confira aqui no card também se você concorda com as minhas opiniões. Eu mesmo discordo com algumas, sempre que eu assisto aquele vídeo eu tenho vontade de mudar de opinião, mas agora a gente vai fazer esse recorte do século 21. Porém, muito mais fácil do que achar obras-primas originais do terror contemporâneas é você se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que a gente postar vídeos novos por aqui. Tem algumas regrinhas rapidinhas antes de a gente começar aqui nosso catado de filmes, é que eu foquei em filmes que são essencialmente de terror, né? Eles podem flertar com outros gêneros, tem vários casos, aí tem um pouco de suspense, vários tipos de horror aí, mas predominantemente eles são filmes de terror, pode ser psicológico, horror mais gráfico, sobrenatural, vários tipos aqui, mas são filmes de terror. Outro ponto, eu não coloquei sequências, tá? Tem alguns filmes que foram boas sequências, inclusive que surgiram no ano, mas eu preferi priorizar filmes que foram idealizados dentro desse século, né? Vão ter alguns remakes, reboots, mas tem uma explicação deles estarem aqui, são um pouco diferentes, então eu vou colocar esses casos aqui. E outro ponto, quando a gente fala sobre obrigatórios, que eu quero dizer com isso, não são necessariamente os melhores, tem o lado da qualidade também, é um dos fatores que eu vou levar em consideração, mas tem o lado, por exemplo, de quanto o filme foi relevante, quanto o filme talvez moldou o futuro, né? Quanto ele impactou o gênero de terror ali depois do lançamento dele, personagens icônicos, quando ele ficou popular, enfim, vários fatores. Deixa eu fazer um catálogo aqui, bilheteria também, pra chegar nesse quesito de obrigatórios. Bora lá? Então vamos lá ver os filmes que eu separei aqui, você deve estar vendo já. São alguns filmes, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e vou classificar. Aqui eu vou separar só 5 que são obrigatórios e 3 que são quase obrigatórios, tá? Vou diminuir um pouquinho o leque aqui pra gente chegar nesse resultado. Vai ser difícil. E eu fiz um catálogo que eu peguei só alguns filmes aqui, tem 18 filmes. Tem vários outros que foram possíveis candidatos. No final do vídeo eu faço minhas menções honrosas de filmes que foram... que a lista tinha mais de quase 40 filmes aqui, mas eu decidi cortar um pouquinho pra ficar um pouco menor, senão vai ficar gigantesco, ninguém ia ter saco de assistir. Vamos lá. O primeiro que eu trago é Premonição dos anos 2000. Embora eu acho que o filme que... Se você falar de qualidade, ele é muito abaixo dos outros que estão aqui. Eu acho que ele é um filme abaixo, mas ele foi um filme que foi muito popular e gerou uma franquia de certo sucesso, né? Tem um vídeo que eu falo sobre a franquia Premonição aqui, que é uma franquia bem divertida e de certa forma ela é constante. Ela é constante na mediocridade, digamos assim. Não tem nenhum filme que é maravilhoso. E é isso. Eu não acho que no âmbito de obrigatório ele entre, mas cabe essa menção aqui porque foi uma forma divertida, né? Foi quase anos 90 esse aqui, foi nos anos 2000 que lançou. E é uma forma legal da morte vir buscar a galera, né? Eles sobrevivem a um acidente, depois ela vem buscar porque alguém mudou o curso natural das coisas. Eu gosto da ideia e proporciona momentos legais, várias cenas icônicas, mas não chega a ser obrigatório. Depois a gente tem O Chamado um pouquinho depois, se não me engano, em 2002, 2003 ou 2004, alguma coisa assim. E O Chamado é um filme que fez um marco interessante, né? De trazer esses remakes orientais aqui pro ocidente, né? Não foi o primeiro filme que fez isso, mas talvez foi o filme que fez mais de forma popular, né? E colocou um ícone, né, do terror, que foi a Samara, que foi muito popular aqui no ocidente. E depois do Chamado tem vários filmes que fizeram um pouco disso também, acho que o Grito veio depois também e tal. Mas tendo tudo visto isso, eu não acho que chega a ser obrigatório nem quase, mas é um filme que foi muito importante e é muito popular. E eu acho que tem uma qualidade ali, talvez a qualidade dele seja melhor do que os filmes de Premonição, por exemplo, mas eu não acho que seria um pouco demais colocar como obrigatório, acho que tá bom a menção aqui. Depois a gente tem Atividade Paranormal, né? E eu sei que esse filme tá um pouco queimado, o filme dele, né? Por causa da franquia que gerou depois disso, uma franquia de qualidade bem duvidosa, inclusive. Embora eu acho que os 3 primeiros filmes são até que legais, mas o primeiro e o terceiro, o segundo é meio médio assim, mas não acho ruim. E o primeiro tem uma ideia legal, assim, ele conseguiu um marco interessante também, inclusive eu não sei se essa recorde ainda tem, mas é um dos filmes mais lucrativos da história, que ele custou uma coxinha e um pastel e gerou vários milhões, assim, ele conseguiu fazer muito com pouco. A Bruxa de Blair também tinha feito isso há uns anos atrás, e até comparado com Bruxa de Blair foi um filme que fez algo parecido, né, de revitalizar novamente, assim, esse gênero do found footage, e um tempo depois, nossa, teve uma onda de filmes parecidos com Atividade Paranormal, né, que usavam a desculpa de baixo orçamento para fazer um filme aí de uma qualidade muito duvidosa também. Eu gosto de Atividade Paranormal, acho que é um filme divertido assim, de assistir, mas, cara, dizer que é obrigatório talvez seja um pouco demais, assim, dentro do âmbito dele, porque aqui peca um pouquinho no quesito de qualidade. Eu acho que é um filme muito simples, assim, não tem nada tão diferente, né, embora tenha essas questões, esses méritos que eu citei aí. Eu vou deixar aqui no cantinho dele como nada, vou deixar aqui como citado apenas. Depois a gente tem O Extermínio, né, o filme acho que é 2000 e pouco também, acho que talvez até antes do Atividade Paranormal, acho que é antes. E olha, a gente tem uma sequência de filmes aqui de zumbis, inclusive, talvez caiba até a gente analisar junto, que é Extermínio, REC e Madrugada dos Mortos.
Pra tentar diversificar um pouco, eu vou tentar puxar um desses como obrigatório. Pra mim, claramente, é REC. Tá? Pra mim, REC é um filme totalmente obrigatório quando você fala em século XXI. Eu falei do found footage do Atividade Paranormal, mas pra mim, o melhor uso que foi feito, não sei, um dos melhores usos foi o REC, né? Pra mim é o meu found footage favorito, eu já falei isso em vários vídeos. E ele traz uma construção diferente, né? Um lado bem frenético, assim, bem aterrorizante, bem claustrofóbico dentro daquele prédio ali. Eu acho que é uma ideia bem interessante que o REC traz, pra mim tá muito à frente dos outros. Muito à frente não sei, na verdade, porque o Extermínio, eu lembro que é um filme bem legal, mas desse aqui eu tenho um problema, que o Extermínio é o que eu menos lembro. Ele é um filme muito bacana, mas eu acho que ele sofre um pouco da estética, não tem um negócio assim? Que pode incomodar ou não algumas pessoas. Eu vou deixar ele no lugarzinho dele aqui, né, como não obrigatório, mas cabe essa menção que é um filme muito importante, né, o Cillian Murphy bem novinho ali, mas acho que não chega a ser obrigatório, mas seja um filme legal. E aqui nós temos Os Outros, um filme que eu fiquei pensando, né, porque ele flerta também bastante com suspense, mas se você analisar bem, é um filme de terror, tem bastante momentos aterrorizantes, até fiz uma pesquisinha no Google, tá lá. Horror, né, terror psicológico, sobrenatural, então, mas o predominantemente era o horror, o terror ali, mas eu acho que não chega a ser obrigatório. Talvez seja um filme que as pessoas lembram muito mais do plot twist, que realmente é muito bom, né, me pegou de surpresa, do que do filme como um todo, até comparando, por exemplo, com o Sexto Sentido, né, que tem um plot twist muito bom também, mas eu acho que o Sexto Sentido como um todo é um filme melhor que os outros, né, e embora os dois tenham um plot twist muito bom, mas eu acho que tá um pouco abaixo. Na minha lista de filmes obrigatórios de todos os tempos, eu acho que eu citei o Sexto Sentido, que é anos 90, tá? Estou comentando aqui. Eu não lembro se ficou nos 10 obrigatórios, talvez não, talvez ficou no quase ali. Mas acho que os outros ficam no cantinho dele aqui. E agora a gente tem O Exorcismo de Emily Rose, né? Esse filme que talvez hoje as pessoas não lembrem tanto, não falem tanto sobre ele, mas foi um filme que fez um certo burburinho na época. As pessoas comentaram bastante sobre esse filme. Ele tem momentos impactantes, imagens impactantes. Embora eu fui rever recentemente, e ele é um filme que ele se passa mais em tribunal do que necessariamente em cenas de terror, daquela construção do que aconteceu, né? Os momentos, se não me engano, são mais em flashback que acontecem, que eu não acho que é um demérito, porque eu acho que o filme é interessante, mas talvez ele seja um filme muito mais de tribunal, talvez, assim, daquele debate ético do que devia ter sido feito naquela situação, né? Da menina com o padre ali. E do que necessariamente um filme aterrorizante, embora tenha, como eu falei, tem momentos aterrorizantes. Ele foi baseado em alguns fatos também, mas sempre que fala baseado em fatos a gente suspeita um pouco, né? Porque sempre tem uma romantizada das coisas. Mas acho que não chega a ser obrigatório. Cabe a menção aqui como um filme bem legal, importante. Eu acho que é um filme que, do gênero de exorcismo, é um dos que eu mais gosto, assim, né? Porque o Exorcista foi e fez basicamente tudo, né? Então depois disso a gente ficou meio que órfão de filmes de exorcismo. Acho que Emily Rose foi um filme que fez uma coisa, não chega nem perto do Exorcista da vida, mas é um filme que é um filme legal, um bom entretenimento. Na sequência, Jogos Mortais, outro filme aqui também que eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque ele flerta bastante com o thriller ali, mas essencialmente é um filme com vários momentos de terror, né? Talvez um momento um terror mais psicológico, alguns momentos bem gráficos também, né? Algumas cenas ali. Mas eu não acho que os Jogos Mortais seja um torture porn, tá? Ele ganhou essa alcunha de torture porn muito mais por causa da franquia dos filmes subsequentes do que do primeiro filme. Porque o filme tem um lado muito mais investigativo, tem um lado mais de mistério, um lado de terror daquele psicológico, o que fazer, o que tá acontecendo naquela situação, né? Do desespero. E pra mim chega... será que é obrigatório? Eu vou colocar no quase aqui, porque é um filme que ele tem méritos interessantes. Tirou uma franquia de sucesso. Eu acho que de todas aqui é que teve mais sucesso lá pra trás do que eu citei até então. Personagens icônicos, né? Tem tanto o Jigsaw quanto o bonequinho do Billy, né? Acho que é um filme que conseguiu isso. E a qualidade também, acho que tem um plot twist muito bom, talvez o melhor do que os outros aqui, né? Os outros e o filme Os Outros, acho que é um plot twist mais legal ainda, mais impactante. Eu vou colocar no quase aqui. Pode ser que depois a gente suba, não sei, por enquanto fica no quase aqui. Na sequência, Mártires, né, um filme representante aí do aquele New Extremity Films, né, aqueles filmes extremos franceses, tem vários assim que não são só de terror necessariamente, mas são mais filmes mais extremos. E pra mim, nossa, Mártires é muito brabo, cara. Pra mim ele é o representante desse gênero assim, embora não seja o primeiro, né? O primeiro foi um filme lá de 2002, acho que do New Extremity French Movies. Mas pra mim o Mártires é o filme que mais furou a bolha, assim, o filme mais impactante e é o que eu mais gostei. Né, porque ele tem todo esse lado pesado, gráfico, mas eu não acho que ele nada de graça, acho que tem bastante importância. Eu vou colocar aqui no quase, eu acho que é um filme bem mais nichado, né, é difícil recomendar o Mártires, né? Inclusive cabe esse aviso que é um filme muito pesado. Eu tive uma tier list aqui de filmes pesados que eu citei o Mártires e eu coloquei no pesado, porém bom, mas acho que cabe a menção aqui pra mim é quase, não sei, talvez caia aqui, vamos ver o que vem depois. Agora a gente tem Um Lugar Silencioso, um filme que recentemente também teve uma sequência aí, que é o ano 1, né, eu acabei não assistindo. Eu gosto muito da ideia de Um Lugar Silencioso, assim, a construção dele, assim, o universo.
Eu tava ferrado no mundo desse, tá, gente? De que não pode fazer barulho que vem um monstro. Eu sou mais tabanado, eu derrubo tudo toda hora, acho que o monstro não durar uma semana nesse universo aí. Mas olhando nesse âmbito, pra mim não é nada obrigatório, assim, é um filme bem legal. Pode ser que gere uma sequência aí, já gerou uma certa sequência, 2 filmes, né? 3 filmes, mas eu não acho que seja obrigatório. Acho que é um filme bem bacana, eu gosto bastante, mas não coloco como obrigatório. Aqui na sequência, O Babadook. Aqui já começa a ficar um pouco divisivo, porque O Babadook, ele é um filme complexo, né? Também não é um filme tão fácil de indicar, porque ele é um filme cheio de camadas, mais alegórico, né? Inclusive, muita gente sai achando o filme bem ruim porque não entende muito bem a questão. Eu mesmo não tinha pegado todas as nuances, não vou pagar de cult aqui não. Depois que eu fui ler um pouco sobre todas as analogias que ele tem com a depressão, eu já tinha captado uma parte ali daquele lado do luto que a moça tá vivendo, se não me engano ela tinha perdido o marido, alguma coisa assim, e a relação difícil dela com o filho dela, né? Todo aquele drama. Eu vi que tinha algumas coisas a mais, uma relação mais alegórica ali, mas não pegaram todas as nuances relacionadas à depressão. E quando você assiste um filme sobre essa ótica, ele fica muito bom, é genial, devo dizer assim. Pra mim é um filme cheio de camadas aqui, eu acho que ele, novamente, eu vou colocar no quase obrigatório porque ele é muito interessante, esse lado que ele trata, assim, dessa temática tão diferente, assim, dentro de filmes de terror, de suspense e terror, eu acho que é muito bem feito ali. Pra mim fica no quase obrigatório, mas embora seja um filme difícil de indicar. Agora a sequência It Follows, Corrente do Mal, e aqui meu coraçãozinho acho que vai doer um pouco, porque eu devo dizer que o Corrente do Mal é um dos meus filmes favoritos de terror aí, mais recentes, dos anos 2000 pra cá, talvez até de todos, eu adoro muito o Corrente do Mal, ele tem momentos interessantes, trilha sonora legal, momentos marcantes, o final dele é muito bom também, bem desesperador. Mas, e tem uma ideia bem original, que embora pode parecer meio tosco, aqui tem um mal sexualmente transmissível, uma coisa bem, você olha e fala, que coisa babaca, mas é muito bem trabalhado esse filme. Mas, eu não sei se ele entra no quase obrigatório, no obrigatório eu acho que não é, mas no quase também não sei. Eu vou colocar no quase aqui, mas eu acho que, me contrariando, talvez ele vai cair. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, pelo menos pra dizer que eu lutei por você, tá? Corrente do Mal, eu tô lutando por você. Na sequência, Midsommar, e eu falei de filme divisivo, Midsommar também é bem divisível ali. Acho que talvez o Babadook não seja nem divisível, na verdade é um filme, sei lá, nem tanta gente conhece assim, mas ou conhece, né? Mas acho que o Midsommar é mais divisível, né? Porque tem gente que gosta. Devo dizer que eu não sou tão fã assim de Midsommar, embora ele tenha méritos legais de fazer um negócio de dia, assim, um filme bonito, ele consegue achar a beleza no grotesco, né? É um mérito interessante. Mas eu não acho que isso é obrigatório, tá? Tem outro filme do Ari Aster aqui que eu acho que talvez caiba a discussão ali, mas Midsommar vai ficar aqui no lugarzinho dele. E aqui na sequência, Corra, pra mim, com certeza, talvez seja o mais obrigatório do século XXI. Não tenho medo dessa aspa aqui. Inclusive, na minha lista de filmes obrigatórios de todos os tempos, eu coloquei Corra, né? Acho que eu forcei um pouquinho a barra ali, porque eu queria colocar uns mais recentes, mas eu acho que com certeza, quando fala do início de século XXI, não tem como. Toda a construção dele daquelas camadas do racismo, a parte racial, a tensão que ele cria, e mesmo se você não pega nenhuma nuance dessas camadas do filme, a primeira camada só do entretenimento ali já é muito boa, funciona muito bem, pra mim é um mérito muito legal de Corra, do Jordan Peele. Na sequência aqui, Corrente do Mal, e olha só, aqui eu vou colocar vou ser bem imparcial na parada, porque eu não sou tão fã assim desse Invocaverso, eu não gosto muito dessa ideia e tal, assim, eu acho meio baboseira a maioria dos filmes. Mas Invocação do Mal é um filme muito importante quando você fala século XXI, cara. E eu acho que eu vou colocar ele como obrigatório aqui, sabe por quê? Porque ele conseguiu um mérito muito doido, assim, de trazer novamente o terror tava um pouco menos despopular, um pouco na época, assim. E eu acho que o Invocação do Mal conseguiu trazer a atenção do mainstream pro terror, colocou o terror no mainstream novamente, de alguma forma, né, criou uma franquia aí muito doida, um universo compartilhado, ele fez uma coisa muito impensável, né, eu sei que nos anos 30 ela tinha o universo dos monstros da Universal, mas era uma coisa que talvez a gente não pensava mais atualmente que funcionaria, ele conseguiu fazer isso, né, embora, como eu falei, com filmes duvidosos, mas sempre muito populares, né, você vê a bruxa aí batendo 1 milhão, se não me engano, então é um filme que um filme que puxou muita galera e influenciou muito o terror. Embora eu não ache tão maravilhoso, mas eu gosto do filme, tá? O Invocação do Mal, o primeiro, eu acho um filme bem legal. O segundo também eu acho bacana, mas o primeiro eu acho bem legal, assim. Mas todos os outros aqui talvez eu goste mais, mas cabe como obrigatório por causa de tudo que ele conquistou ao redor. Na sequência, A Bruxa, um filme que muita gente talvez vá discordar, porque é um filme que também dividiu opiniões. Porque ele é um filme que ele é diferente do que as pessoas estavam esperando, né? É até legal fazer esse contraponto aqui, vou colocar lado a lado quando a gente fala de Invocação do Mal, porque pra mim ele vai no lado totalmente oposto do Invocação do Mal. Quem foi assistir A Bruxa esperando Invocação do Mal deve ter achado horrível o filme, porque ele é totalmente diferente, e eu acho que isso é um mérito muito legal dele, porque ele consegue fazer essa construção toda lenta, bem catimbada ali, uma coisa mais
não é arrastada, mas é uma coisa mais cadenciada ali, aquela construção. E pra mim, no momento que ele traz algumas tensões, pra mim esse filme fica totalmente aterrorizante. Eu lembro que tem uma cena ali do bode, né, quando o bode, não quero dar um spoiler aqui, mas cara, eu senti uma sensação diferente vendo esse filme. Eu senti um arrepio, sabe? Um arrepio meio aterrorizante, uma coisa que eu não tinha sentido. Pra mim foi uma sensação muito única que a bruxa me passou. E eu vou colocar no obrigatório, que pra mim é totalmente obrigatório, embora eu sei que seja divisivo. E falando de divisivo, meu bonitão aqui, Hereditário também tá no rolê. Porque se tem um filme que é divisivo, meu Deus, é esse Hereditário. Sempre que eu posto alguma coisa na rede social sobre Hereditário, é uma loucura. As pessoas falando, esse filme é maravilhoso. Outras pessoas falando, esse filme não tem nada demais, é super valorizado. Meu Deus do céu, parece briga de torcida. Se eu tivesse que escolher um lado, eu colocaria do lado do que ama, tá? Eu gosto bastante de Hereditário, embora eu reconheça que tem alguns problemas, sim. Eu acho que o segundo ato dele, por exemplo, é muito arrastado mesmo. Inclusive eu já dormi uma vez assistindo, mas eu acho que meio que justifica, porque o terceiro ato dele pra mim é muito bom, uma explosão louca. Mas eu cortaria uns 20 minutinhos desse filme tranquilamente, acho que ficaria melhor, tá? Eu vou colocar aqui no quase obrigatório, já tá inflado, né, porque eu falei, vão ser 5 obrigatórios e 3 quase. E no final eu faço uma eliminatória aqui pra gente chegar nos finais. Olha que eu reparei aqui, esses filmes deu uma paleta de cores bem neutra, né, bem opaca aqui. Talvez seja a característica de filmes de terror aqui. Enfim, acho que só esse aqui é mais vermelhado, né? O resto é tudo mais escurinho aqui. Pra fechar a lista aqui, mais 2 filmes aqui, a gente tem It, né, o It aí, o remake que teve. Novamente cai na regra, né, que não são sequências, mas são remakes. E revivals, que você chamar, sei lá. Eu acho que o It cabe essa menção aqui. Eu vou colocar no quase obrigatório, sabe por quê? Pra mim é tipo parecido com Invocação do Mal, embora não tenha construído um universo, mas no sentido de... ele foi um filme muito louco, assim, a bilheteria dele, mais de 1 bilhão, foi um certo fenômeno. Talvez a gente não lembre hoje do que foi o It. Teve um certo hype muito grande, todo mundo falava desse filme, cenas pipocando em todo quanto é lugar, assim. Foi muito popular esse filme, foi um absurdo, assim, no quesito de popularidade, assim. Eu acho que desses filmes aí no quesito de popularidade, acho que foi o filme mais popular que teve aí, de todos, do século XXI, né? Talvez não seja o obrigatório, mas quando se fala de popularidade, pelo menos acho que merece essa menção aqui, It, que foi muito impactante. E na sequência, pra finalizar aqui, a gente tem Evil Dead Rise. Você tá falando, pô, Biloto, não podia sequência, mas você falou que não tinha sequência. Eu sei, mas tem uma explicação dele estar aqui. Primeiro porque, embora seja uma sequência, ele é a sequência de um revival, que é meio doido, mas deu pra entender, né? E assim, pra mim existe 2 Evil Dead, o antes e o depois. Tem o Evil Dead de anos 2000 e o Evil Dead de anos 80, 90, que era muito diferente a abordagem. Lá tinha mais humor, lá tinha Ash. Aqui parece que é outra franquia, embora tenha um livro, tem algumas coisas ali, mas é muito diferente, tanto 2013 como esse. Eu acho que 2013 é um filme muito competente também, eu fiquei na dúvida qual que eu trazia, mas acho que o Evil Dead Rise acabou sendo mais, não sei, mais famoso, mais falado. E eu falei tudo isso só pra dizer que não vai entrar nem no quase e nem no obrigatório, também fica assim. E é isso. E agora tem uma dúvida, eu tenho um espaço lá em cima e tem que tirar 2 daqui. E eu tô muito na dúvida, quem que eu subo daqui? Né? Pra mim, o obrigatório tá Hack, Corra, Invocação do Mal e Bruxa. E pode subir mais um. E no quase tem que cair algum desses aqui, ó. Tem que cair Jogos Mortais, Mártires, Babadook, Corrente do Mal, Hereditário e It. E eu acho que eu já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Eu acho que eu vou subir Jogos Mortais, tá? Porque tudo que eu falei anteriormente, tudo que ele conquistou, de ser um filme muito impactante, um filme que gerou uma franquia de sucesso, tem uma qualidade legal do filme, plot twist maravilhoso, personagens icônicos da cultura pop, e até hoje ainda é relevante, né, essa franquia, então ainda é falado. Pra mim são 5 obrigatórios, agora a gente tem que colocar só 3 aqui, ou seja, vão ter que cair 2 filmes daqui. Pra mim é mais fácil, eu vou cair com o It aqui, que eu já quase fiquei meio assim de levar não, porque pra mim o It, o maior mérito dele é a popularidade, embora seja um filme legal assim, mas é um filme mais bem produzido de terror, diferente, é estranho falar sobre ele assim, que ele puxa até um pouco do Stranger Things, as crianças lá e tal, assim, é legal, mas eu acho que, não sei se fica no obrigatório aqui. E agora a dúvida, quem cai entre Mártires, Babadook, Corrente do Mal e Hereditário? Jesus, bem difícil, porque esses 4 filmes eu gosto bastante, tá? Bastante mesmo, assim. Eu não sei, acho que, vou falar os que tem que ficar. Eu acho que Hereditário tem que ficar, embora você pode ser um hate aí de Hereditário, mas acho que como quase, ele não é obrigatório, é quase, tá bom já, como quase obrigatório tá bom. E aí fica aqui, ó, um desses 3 vai ter que cair. Comente aqui o que você acha, quem que é menos obrigatório? Mártires, Corrente do Mal e Babadook. Difícil, hein, velho? Eu acho que eu vou manter Mártires, porque assim, embora ele seja um filme muito mais nichado e muito mais difícil de você recomendar,
é um filme que ele é responsável, talvez seja pra mim um símbolo de um movimento, que nem eu falei, é um filme muito doido, um filme muito mais pesado, e do lado técnico da coisa, no sentido de um filme mais cult, digamos aqui, acho que cabe essa menção, que foi um filme que foi muito diferente, assim, no século XXI. E agora, quem cai? Babadook ou Corrente do Mal? Meu coração quer cair Babadook, tá? Quer manter Corrente do Mal. Mas acho que eu vou pela razão e vou cair meu querido Corrente do Mal, embora eu acho que seja. Se tivesse mais um espaço aqui, ele ficaria. Mas acho que Babadook ainda consegue fazer um marco. É um filme mais diferente. Até para diversificar um pouco essa lista, ele é mais diferente, traz mais camadas, traz um pouco desse horror mais contemporâneo que a gente não gosta, que chama de pós-terror, não sei o que lá. Eu acho que ele é um símbolo um pouco disso, desse terror que mescla outras coisas, né? O próprio Corra também faz isso, mas ele traz muito bem o drama, o desespero, o horror psicológico. Eu acho que ele faz isso muito bem e pra mim cabe a menção aqui pra Babadook como quase obrigatório. E só a cargo de qualidade, antes de terminar aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês quais são os filmes que estavam concorrendo no quase aqui, tá? Quais são os meus quase obrigatórios aqui. Vou limpar isso aqui pra vocês não verem. Ó, tinha vários filmes que a gente considerou aqui na época, mas a gente decidiu só esses finais aqui, ó. Então vou ler pra vocês. Tinha o Creep, Boa Noite Mamãe, Arraste-me pro Inferno, Não Não Olhe, A Última Casa, Halloween, que era remake, era uma regrinha, Doce Vingança, Olhos Famintos, Sobrenatural, né, o primeiro a gente colocou aqui, Albergue, Os Estranhos, O Farol, Wolf Creek, que eu acho que caguei, Invasão Zumbi, as pessoas gostam muito, eu não acho tão maravilhoso assim. Eu Vi o Diabo, filme muito bacana, inclusive. Hall, ou Grave, né? Acho que eu não lembro qual que é português ou não. Invasão Zumbi, Abismo do Medo, gosto demais de Abismo do Medo, não é como obrigatório, mas eu gosto bastante. Fale Comigo, bom filme. E o Evil Lurks, O Homem Invisível, Violência Gratuita, também adoro, perturbador, mas eu gosto. Pearl, pra ser o X aqui, mas eu gosto mais de Pearl. Nós, o Espíritos, né? O da dor nas costas ali. A Invasora, se não me engano, e Pânico 4 cai na questão do remake, tá acabando não entrando aqui. Esses foram os filmes que a gente considerou aqui no catado, mas ia demorar muito, acho que acabou não falando sobre eles. Mas é isso, pessoal, essa foi a minha lista de filmes obrigatórios do século XXI. Quero saber a sua opinião, se você concorda com o que eu coloquei aqui, se você gosta dos filmes que eu coloquei como obrigatórios. E comente quais são os seus, na sua visão, quais são os filmes obrigatórios de terror do século XXI. Vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo, aquele pedidinho rápido. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê o like que ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema e gostam de filmes de terror. Siga também a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre com conteúdos de cinema, e nosso Spotify com podcast a cada 15 dias, sempre episódios novos por lá. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!